Segundo clássico goiano nesta Série B, Atlético e Goiás, o Dragão sem o goleiro Vladimir, vetado de última hora, já o Verdão sem a dupla de zaga titular. Então o árbitro Flávio Rodrigues de Souza deu início à partida. E o Atlético foi logo marcando, Robert cobrou escanteio, Alex desviou de cabeça e colocou lá dentro. Muita gente na área e Alex se antecipou, fazendo 1-0 Atlético. Sandro Lima de cabeça para o gol, anulado por impedimento do atacante rubro-negro. Martínez foi à linha de fundo e cruzou. A bola passou por Tadeu. Do outro lado, Marcelinho não aproveitou. O Wellington Matheus passou por Conrado, bateu para o gol. Matheus Felipe afastou. Juninho pela direita, assistência para Anselmo Ramon, que bateu para o gol, colocando lá dentro, deixando tudo igual. Oportunismo de Anselmo Ramon. Nos acréscimos do primeiro tempo, disputa de bola, Gava caiu, Juan Teixeira também caiu. O jogo seguiu até o VAR chamar o juizão. Após a consulta, pênalti marcado, mão na bola de Juan Teixeira. Tadeu cobrou e virou a partida. 2-1 Goiás. E olha como foi a comemoração. Jogadores atleticanos atrás do goleiro, que teria feito uma provocação. Tumulto geral, até que o árbitro aplicou cartão amarelo para Tadeu. E quando o segundo tempo iniciou, o Atlético teve a chance do empate. Aliás, foram várias chances. Primeiro, Marcelinho, ele entrou livre e demorou definir. No vacilo da zaga, Martínez chegou na frente de Tadeu e chutou em cima do goleiro. Incrível a chance desperdiçada por Martínez. Haldinei também ficou na frente de Tadeu e não aproveitou. 3 chances claras. O Atlético seguiu pressionando. Marcelinho para Haldinei, que devolveu. Chutaço por cima da meta esmeraldina. Só aos 18 finais, o Goiás foi ao ataque. Marcão arriscou. Lucas Barreto segurou firme. Na bola alçada na área, linha de passe, Romão de cabeça, mas Tadeu salvou quase em cima da linha. Dentro ou fora do gol? Tire suas dúvidas no replay. Tiro de meta foi marcado. Romão levantou na cabeça de Alejo Cruz. Lá estava Tadeu, outra defesaça. Juninho quase ampliou, Lucas Barreto defendeu. Pressão total do Dragão, a bola sobrou para Sandro Lima. Ele chutou em cima da defesa. Do outro lado, Arthur Kaique bateu no canto. Caprichosamente a bola foi na trave. E este foi o último grande lance da partida, que terminou Atlético 1, Goiás 2. Jogaço no Antônio Ascioli. Ali ao fundo, o goleiro Tadeu. Destaque nesta vitória do Goiás aqui no estádio Antônio Ascioli. No mínimo, tá saindo agora aqui com a galera do Atlético pegando no pé, tá indo pro vestiário. No mínimo, 5 defesas dificílimas fez o Tadeu durante todo o jogo, além de ter feito o gol que garantiu a vitória do Goiás, que quebra aquela sequência sem vencer clássico. Verdão, líder absoluto e isolado, enquanto que o Atlético se preocupa agora com a zona de rebaixamento. Não tenha dúvida que foi um jogo bem típico de clássico mesmo, né? O Atlético iniciou melhor a partida, fez o gol dele, aí até mais ou menos 25 minutos eles foram superiores na partida, até que a gente se reequilibrou, empatamos e acabamos virando ainda no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um segundo tempo de muita luta, de muita garra dos dois times. A gente acabou levando a melhor por uma bela atuação na parte defensiva nossa. O Tadeu também fez um grande jogo. E, acima de tudo, é óbvio que num jogo como esse você vai ter algum tipo de sofrimento, né? E o sofrimento ele foi bem assimilado.
A nossa dupla de zaga acabou não jogando a titular, entrou o Luiz e o Antony, e a gente teve um pouco de oscilação em termos de atuação, mas os dois acabaram suportando o jogo. O Antony eu sabia que não suportaria muito mais do que 50, 60 minutos, porque é um atleta que faz tempo que não joga também, mas enfim, eu acho que dentro do que a gente esperava, em cima da estratégia que foi montada, a gente chegou a uma vitória difícil, se mantém na ponta, que é importante para a gente também, e volta a vencer um clássico, que era uma coisa que nos incomodava também. Quando a gente faz a análise do jogo, tem que ser muito realista. Os primeiros 20 segundos do jogo, nós fizemos um jogo brilhante, tanto que a gente faz o gol, a gente tem mais 2 chances, acho, de oportunizar o gol. A gente acaba tendo um gol tomado ali por uma sequência de erros nossos. Isso não inibe o nosso time continua jogando, o jogo passa a ser um pouco mais equilibrado. Final do primeiro tempo, eu não gosto de polemizar, mas às vezes a gente fica às vezes recuado e muito atrás. E eu faço sempre uma análise antes de qualquer comentário com a arbitragem, com tudo. E a análise que foi feita, inclusive, conversando com a arbitragem ali, tentando entender realmente o que aconteceu o lance. E eu vi o lance depois, no intervalo do jogo. É um lance que há uma falta por baixo, há uma falta em cima do nosso jogador. O jogador não vai cair à toa dentro da área. Então, esse contato que teve do adversário nas costas, na parte de baixo, na coxa do nosso jogador, tanto que o nosso jogador sai fora do campo, uma pancada na coxa. Isso é real, se você olhar a imagem, você vê o pé do jogador adversário tocando o nosso jogador, ele cai automaticamente na queda, a bola está ali, caiu em cima da bola. E aí, a resposta que me deram ali, não é uma resposta convincente, falei para ele, vai polemizar muito essa questão, talvez não polemize pouco. A resposta dele falou, houve um contato, a gente analisou e não teve um contato tão grande. Então, a ideia dele é que não teve contato tão grande, então eu não sei o que isso significa. Segundo tempo a gente volta, faz um jogo, nos primeiros 20 minutos, tivemos acho que 2, 3 chances claras de gol, para poder empatar o jogo. Continuamos, é lógico que depois o jogo vai ficando moroso, a gente faz algumas trocas, faz algumas substituições, a gente joga com mais jogadores dentro da área, a gente chega, tem chances, acredito, depois se fizer aí, acho que foram 6 chances claras no segundo tempo, mais as 3 do primeiro, e a gente acaba sendo derrotado. Vestiário dos jogadores, todos os jogadores entendem que correram, que competiram, era algo que a gente estava e vinha cobrando em relação a isso, a nossa equipe, mas, assim, fico triste pela influência que teve em relação ao resultado, mas foi também uma falta nossa de capacidade de sermos eficientes no jogo.